A obesidade é uma condição que exige cuidado contínuo e quando os tratamentos clínicos deixam de trazer resultado, outras alternativas podem entrar em cena. Hoje nós vamos conversar sobre quando a cirurgia bariátrica passa a ser uma opção segura e eficaz. Quem está com a gente aqui no estúdio, já vou sentar para conversar com o médico gastrocirurgião, Dr. João Mendes, especialista em saúde digestiva e emagrecimento. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais, muito boa tarde. O que define, para a gente começar falando diretamente sobre o assunto, o momento da cirurgia bariátrica? Boa tarde, Fábio. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo também contigo, falar sobre esse tema importantíssimo que é a cirurgia bariátrica no contexto da obesidade, que é uma doença hoje que acomete 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Desses, 700 milhões são obesos. E aqui em Santa Catarina, um exemplo, a gente tem em torno de 20% de obesidade incidindo dentro da população. Então, quando é que a gente indica para esses pacientes? Quando a gente tem um paciente que tem um excesso de peso, com adiposidade também excessiva, e envolve a avaliação do IMC do paciente, que é o índice de massa corpórea, avaliado pelo peso sobre a sua altura, acima de 30 para obesidade grau 1, acima de 35 para obesidade grau 2, acima de 40 para obesidade grau 3 ou obesidade grave. De obesidade grau 2 e 3, a gente já tem indicação para a bariátrica, principalmente nos pacientes com comorbidades. Tá? Mas não se limita a isso, a gente também avalia circunferência abdominal, taxa de adiposidade que esse paciente tem. Então, é um mix de coisas que a gente avalia para indicar esse tratamento para o paciente. Essa indicação funciona para pacientes que são tratados pelo plano de saúde particular e pelo SUS também? A mesma avaliação, o mesmo índice, digamos assim? Exato. O índice de massa corpórea, hoje, ele é usado friamente para indicação da cirurgia bariátrica. A gente tem indicação ao redor do mundo já outras avaliações, como eu te disse anteriormente, para indicar a cirurgia. Mas dentro do rol de procedimentos da ANS para o plano de saúde ou no SUS, a gente divide para os pacientes com IMC acima de 35 com comorbidades, ou seja, pressão alta, diabetes, apneia do sono, entre outras, e acima de 40 o peso puro ou associado a comorbidades. Isso para os planos e também para o Sistema Único de Saúde. Antes da bariátrica, o que é indicado, né? Não sei se a gente pode dizer que a bariátrica é o último caso, né? Claro que tem paciente para paciente, mas antes, quais são as etapas, né? Até dizer, não deu certo, vamos para a bariátrica. Como é que funciona? A obesidade é uma doença muito complexa, então hoje a gente tem entendido cada vez mais sobre essa complexidade e crônica, ou seja, ao longo da vida, assim como hipertensão, diabetes, o paciente vai tratar ao longo da vida. Através de uma avaliação clínica bem individualizada e determinando qual é o grau de complicação desse paciente, se ele tem uma obesidade pré-clínica, se ele tem uma obesidade clínica já com acometimento orgânico e incapacidade de atividades, esse paciente tem indicação da cirurgia bariátrica que ele vai ter mais resultados, pois é a melhor forma de perda de peso, chegando a valores de 30% a 35% do peso corpóreo em 6 meses a 1 ano, e mais sustentáveis do que uso de medicamentos como a gente tem hoje em dia. As terapias elas se conversam, elas não são únicas, então a gente tem que analisar cada caso e indicar especificamente para esses pacientes conforme for avaliado o caso. E como que é o pré, né? O que se faz antes, né, além de exames? Como é que é esse caminho até chegar o dia da cirurgia? O paciente ele chega no nosso consultório e é avaliado, acolhido pela equipe, avaliado conforme como está a sua saúde. A gente faz exames laboratoriais, exames endoscópicos, ultrassonografia para ver infiltração gordurosa no fígado e a gente tem uma foto da saúde desse paciente. A partir daí a gente estratifica a gravidade da obesidade dele e determina qual o tratamento. Será um tratamento cirúrgico devido ao seu posicionamento com a obesidade. A gente já inicia encaminhamentos para a equipe multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos, médicos endocrinologistas ou clínicos gerais que atuam na obesidade também. E esse paciente vai ser avaliado por toda essa equipe para formar um pré-tratamento. Ele tem que ir para a cirurgia já sabendo que nutricionalmente, com hábitos e com o cuidado da saúde dele tem que ser diferente, porque a cirurgia em si não faz nada. Ela é apenas uma parte do componente do tratamento da obesidade. É bem isso que eu ia falar então. O paciente tem que ter esse compromisso então do antes e do depois, né? Com certeza. A cirurgia ela é apenas uma peça no processo de emagrecimento. Assim como a gente tem hoje as canetas emagrecedoras, todas essas condições, sem o acompanhamento médico, elas não funcionam. O paciente que faz a cirurgia, ele precisa de um acompanhamento prolongado ao longo de 1 a 2 anos no mínimo com toda essa equipe para ele ajustar hábitos alimentares, para ele ajustar
a nova conformação da arquitetura intestinal que ele tem e entender como será a vida, que ao longo dos meses a vida dele vai voltar ao normal, só que agora sem aquele excesso de peso que ele tinha. O que não é mágica, a gente já sabe, né? Mas a gente pode dizer que ela é definitiva ou não? A pessoa pode voltar a engordar se não tomar todos esses cuidados, ter esse acompanhamento? Como eu disse, a obesidade é complexa e crônica, então há sim reganho de peso em alguns casos, principalmente para os pacientes que não seguem esses protocolos de tratamento com a equipe multidisciplinar ou cuidando da sua saúde com mudanças de hábitos alimentares e atividade física associada. Sim, esses pacientes podem reganhar e é aí que vem o papel das outras terapias. Hoje os medicamentos, muito se questionou o fim da cirurgia com a chegada dos medicamentos, eu não vejo assim. Eu vejo a chegada de uma nova era em que essas terapias estarão sinérgicas no tratamento da obesidade. Então, esses pacientes que reganharão peso no futuro devido à perda desse alinhamento que ele teve no tratamento, a gente pode resgatá-lo com canetas emagrecedoras ou com outras terapias, até mesmo endoscópicas, para poder trazê-lo de volta à linha, porque a obesidade é igual à comorbidade. Então, esse paciente tem que fugir da linha da obesidade. A gente ouve algumas pessoas falando que tem alguns sintomas que ficam depois da cirurgia. Quais são os mais comuns e tem a ver com algum descuido ou é certo que todos terão esse tipo alguma consequência, né, da cirurgia? Sim, a cirurgia bariátrica, cada corpo responde de uma determinada maneira. A gente tem coisas específicas que o paciente vai ter que atentar. Por exemplo, o estômago do paciente na cirurgia do tipo bypass é reduzido para o tamanho de médias de 50 ml e a gente faz um desvio desse trânsito. Então ele tem um estômago muito menor, ou seja, um reservatório menor, e ele vai ter que se reeducar na maneira de se alimentar. Além disso, no bypass existe esse trânsito mais alterado do posicionamento das alças do intestino. E o paciente que tem ingesta de alimentos com excesso glicêmico, doces, essas coisas, podem ter uma síndrome chamada de dumping, que é a chegada desse doce muito rápido no intestino. E o paciente tem sintomas devido a isso. Então ele tem que entender como é que está essa arquitetura, como é que está o organismo dele após a cirurgia e a gente controla bem os sintomas. Todos esses sintomas que a gente observa são controlados mediante um acompanhamento médico e uma boa relação com o médico que te operou e com toda a equipe que está cuidando de você. Doutor, você já citou que fala-se que as canetas podem substituir a bariátrica, tem comparações, inclusive, né? O uso de uma delas pode corresponder, durante não sei quanto tempo, pode corresponder a uma bariátrica. Faz sentido isso, né? Qual essa relação? Alguém pode emagrecer tudo isso que seria numa cirurgia fazendo uso das canetas emagrecedoras ou de algum tipo delas? As canetas são muito boas, tá? Então a gente nunca esteve numa era tão boa para o tratamento da obesidade devido à chegada desses medicamentos. Mas não é a substituição da cirurgia. O que a gente observa é que os resultados para os pacientes com obesidade grave ou com comorbidades severas, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, os resultados nos trabalhos são mais pobres. Giram em torno de 10% a 13% ao longo de uso por um ano desses medicamentos. Então a cirurgia bariátrica ainda tem um grande papel nesse perfil populacional. Além do mais, a gente observa, inclusive ontem saiu um estudo importante, SURMOUNT 4, que demonstrou que 85% dos pacientes que interromperam o uso da medicação reganharam de 25% ou mais do peso perdido. E assim perderam os benefícios também nas doenças que eles tinham. Então o tratamento com as canetas deve ser ao longo prazo e prolongado. Então eu não vejo que um vai substituir o outro ou que há uma melhor opção. Eles são alocados de acordo com o perfil de cada paciente e em certas situações nós iremos ter que realocar essas opções terapêuticas para cada um dos nossos pacientes. Você é gastrocirurgião, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Trabalho principalmente com a parte de cirurgia bariátrica e saúde digestiva. E aí que momento a gente deve procurar a cirurgia? Ou a gente pode procurar um médico, quando a gente, né, a pessoa que acha, não sabe se exatamente está na obesidade, não está na obesidade, procura um gastro, um médico da família, qual a tua orientação? Eu acho que a gente sempre entende o nosso corpo, né? E a gente observa que a obesidade, ela acompanha o paciente ao longo do tempo. Então, aquela luta com a balança, aquele paciente que tem problema com o peso, que vê que tem alguns prejuízos devido a isso, deve buscar auxílio, seja do médico clínico ou do médico cirurgião, para ser avaliado e determinar qual é a condição que ele tem. Se for a opção, a gente vai indicar a cirurgia bariátrica e prepará-lo com segurança para isso. Dr. João Mendes, muito obrigada pela participação conosco. Bom final de semana e volte outras vezes para a gente... Esse assunto é muito importante, né? A obesidade é uma doença. Eu que te agradeço, Fábio. Até a próxima. Estarei sim.